Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Prazer, então, iniciar o ano aí no Telesaúde, com mais uma webconferência. Meu nome é Igor Tavares Chaves, sou médico de família e comunidade, sou formado na UFSC, fiz minha residência em Medicina de Família e Comunidade também pela UFSC. Estou aí contribuindo com o Telesaúde, vou explorar mais um tema hoje bem frequente, bem comum na atenção primária à saúde, sobre ansiedade e depressão. É um desafio falar sobre esse tema porque é um tema muito amplo, gente. Então, eu tentei pegar pontos fundamentais. Gostaria de dizer que o meu referencial teórico foi principalmente o Manual de Medicina de Família e Comunidade, que lançou agora em 2012 em parceria da ArtMed com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Achei que a abordagem, principalmente a abordagem de depressão, foi muito feliz, foi de um amigo aí do médico Paulo Poli, que hoje está agora integrando a gestão em Curitiba. Achei que o capítulo dele foi muito bacana, muito feliz, todo baseado em evidência, mas trazendo algumas reflexões importantes para a nossa prática. E o projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que traz uma abordagem um pouco mais dura e tradicional da ansiedade e depressão. Tentei fazer uma mescla, trazendo algumas coisas de um, algumas coisas de outro. Espero que vocês gostem e vou tentar trabalhar de uma forma um pouco mais subjetiva. Como vocês sabem, esses temas são temas que tem uma amplitude grande de sintomas. Os diagnósticos às vezes podem encontrar alguma dificuldade e a gente quer trabalhar em cima dessas subjetividades. Gostaria de lembrar a todos que a medicina de família ou a saúde da família, ela é diferente, a abordagem na atenção primária ela é diferente de uma abordagem na média complexidade, ela é diferente de uma abordagem num centro psiquiátrico, né? Ela é diferente de uma abordagem no hospital, numa intervenção mais dura, hospitalar. Ela tem como parceiro o vínculo com o paciente, com a família desse paciente, e tem como parceiro a longitudinalidade, ou seja, os profissionais, tanto médico, enfermeiro, agentes comunitários, enfim, que trabalham em atenção primária, eles conhecem as pessoas e atendem, encontram com essas pessoas ao longo de um processo terapêutico, ao longo de uma história de vida. Por conta dessas características, a abordagem do sofrimento mental na atenção primária, ela merece algumas considerações, merece uma abordagem diferenciada, uma abordagem mais centrada na pessoa, mais focada no histórico social, psíquico, mais ao encontro do ser humano de uma forma holística, de uma forma completa, e não só tentando caracterizar de uma forma biológica apenas. Bom, começo a abordagem dizendo que mesmo o nome depressão maior, dentro da atenção primária, na classificação internacional de atenção primária, possui um nome diferente, né? No CIAP, que é o Código Internacional de Atenção Primária, depressão maior do DSM-4 ganha o nome de tristeza, sensação de depressão e perturbações depressivas, justamente compreendendo a diferença da atenção primária para a diferença da abordagem hospitalar ou biológica estrita. E começo a nossa web de hoje com uma questão indagadora, com uma questão desafiadora. Quer dizer, por que estabelecer um nome, generalizar um síndrome tão inespecífico e inerente ao sofrimento humano, né? Essa pergunta ela merece ser debatida na equipe de saúde e discutida a fundo por qualquer serviço, e nós do Telesaúde temos esse compromisso com vocês. Por que eu trago isso? Porque nós vamos ver diversas manifestações do sofrimento humano na atenção primária, desde o luto, desde a crise familiar relacionada a situações diversas, como encontros, desencontros na família, tristezas, crises de dependência química, crises de abandono, crises de mudança de ciclo de vida.
tudo isso vai repercutir na psique e no sofrimento humano, manifestando um sofrimento muito semelhante ao que se pretende nominar como depressão, mas que é transitório, que não é uma doença, mas que é um estágio natural da experiência com o sofrimento humano. Então, esse nome, às vezes, não nos serve na atenção primária. Ele serve, e serve muito bem, para estabelecer um padrão de estudos mundiais de um rol de sintomas que podem estar presentes num síndrome, num quadro sindrômico. Então, ele serve para eu poder estabelecer, olha, pessoas com essa característica têm benefício com tal intervenção. Então, para isso serve muito bem. Também serve para fins periciais, para fins legais. Então, olha, esse paciente ele não tem condições, não possui condições de trabalhar porque ele está em um estágio depressivo, de imobilidade. Ele não consegue, ele não vê perspectiva nem no trabalho, nem na vida, nem em lugar nenhum. Então, com esse nome, ele ganha uma carta dizendo, olha, ele não possui condições de trabalhar. Então, para fins legais, ele serve muito bem. Mas, para fins de tratamento, nem sempre. Precisamos lembrar que diferentes culturas, manifestam seu sofrimento de formas diversas e enfrentam o seu problema de formas diversas. Não se conseguiu estabelecer de forma objetiva a associação, de forma simplista, vamos dizer assim, a associação entre neurotransmissor e o estágio da doença, ou neurotransmissor e o diagnóstico da doença. Não se sabe. Existem hipóteses, existem mensurações que, a maioria dos depressivos, das pessoas com quadro, com síndrome depressiva, com perturbação depressiva, eles têm diminuição de tal e tal neurotransmissor. Mas o que vem antes, o ovo ou a galinha, O neurotransmissor que diminuiu e aí a pessoa apresentou sintomas, ou os sintomas vieram e aí, ela passou a ter menos neurotransmissor. Então, essas associações na biomedicina, elas são complexas, são difíceis de você afirmar de forma categórica e dizer, olha, então, a fluoxetina, o Prozac, o Frontal, em tantos nomes, fluoxetina, diazepam, venlafaxina, sertralina, ela aumenta XYZ neurotransmissor e por isso ela é um medicamento em todas as síndromes, e é perfeito, e é isso, e se você fizer isso você vai ficar curado. Não é verdade. Nem sempre a pessoa fica curada com medicação, e também nem sempre não usar a medicação e fazer outras abordagens também vai curar a pessoa, mesmo num estágio de depressão leve, moderada, enfim. Então, isso tem que... a política, a terapêutica, ela tem que ser centrada no indivíduo, de acordo com a história pessoal, de acordo com o benefício na maior parte da população, e dessa forma, com a medicina centrada na pessoa, ou com a saúde centrada na pessoa, é que nós conseguiremos estabelecer uma terapêutica adequada. Então isso parece ser complexo, mas não é, gente. A gente consegue estabelecer. Tem alguns sinais de alerta que devemos, na grande maioria das vezes, iniciar a medicação. No mais, nós vamos usar ferramentas que estão à nossa disposição. Sempre lembrando o primeiro princípio da medicina, o primum non nocere, primum non nocere. Enfim, não estabelecer danos ao paciente, não estabelecer uma intervenção desnecessária. Então, sempre a gente tem que pesar a medicina centrada ou a saúde centrada na pessoa e o primeiro, não causar dano. E assim, de acordo com a história pessoal, de acordo com o nosso arsenal terapêutico, nós estabelecemos o melhor tratamento. Mas é importante, temos ainda que ter pistas de que eu posso chamar aquilo de depressão para fins legais e também para ajudar o meu raciocínio clínico. Então, quais são essas pistas? De acordo com o CID-10, eu devo ter humor deprimido, perda de interesse, fatigabilidade. E outros sintomas, redução da concentração e da atenção, diminuição da autoestima e da autoconfiança, ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas
e pessimistas do futuro, ideias de suicídio ou atos autolesivos ou suicídio, perturbação do sono. Veja, aqui quando eu digo atos autolesivos ou suicídio, significa tentativa de suicídio, né, gente? Fique claro para não parecer uma discrepância. Perturbação do sono, diminuição de apetite. Então, reunindo essas informações, eu tenho que ter 2 sintomas fundamentais e 2 acessórios para fazer um diagnóstico de acordo com o Código Internacional da Doença, versão 10. Então, olha lá. Sintomas fundamentais, de novo, humor deprimido, perda de interesse, fatigabilidade, né? Os acessórios estão ali, não vou ler de novo, né? Vou deixar aqui para fazer aquele zoom na telinha ali, para vocês verem, né? Na nossa web. Vocês vendo ali, esses são sintomas de acordo com o Código Internacional da Doença. Já o manual para doenças em saúde mental, né? O DSM versão 4, ele estabelece critérios um pouquinho diferentes, né? Precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas por mais de 2 semanas. Mas necessariamente tem que ter humor deprimido pelo DSM-4. Tá? Então, humor deprimido necessariamente tem que ter. E depois mais 4 sintomas, quais sejam perda de interesse ou capacidade de sentir prazer, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Agora vejam, quanto é inespecífico. Vocês devem estar lendo agora isso e pensando, eu tenho depressão. Porque nós todos já tivemos algum desses sintomas. De fato, se a gente for ver, as estatísticas colocam que pelo menos 50% da população mundial vai ter algum transtorno hoje psiquiátrico de acordo com o DSM-4. Em algum a gente vai se enquadrar. Metade da população vai ter. Cerca de 20%, de 10% a 20%, vai ter depressão, ou em algum estágio. Então, os índices estudados, de acordo com os critérios DSM-4, CID-10, eles são altos na população. Por isso, chega-se a afirmar, e aí nós temos o nosso amigo Drauzio Varela para contribuir com esse diagnóstico, dizendo que na atenção primária não se faz diagnóstico, se faz subdiagnóstico de atenção primária. Não é verdade, gente. O que acontece é que na atenção primária nós não categorizamos da mesma forma o sofrimento humano. Nós não interpretamos da mesma forma. Até pode ter subdiagnóstico, mas com certeza eu tenho sobrediagnóstico em outros níveis, ou seja, eu medico mais pessoas do que o necessário em outros níveis. Então, é muito difícil você afirmar que num lado ocorre subdiagnóstico, ou seja, diagnóstico, falta de diagnóstico, e no outro, sem observar que no outro pode estar ocorrendo aumento e diagnósticos a mais, levando a medicação e intervenção desnecessária. Então, essa reflexão ela é importante. Todos nós, em algum momento da nossa vida, provavelmente temos algumas dessas coisas. DSM-4 coloca um período de 2 semanas. Mais que 2 semanas já é considerado um quadro de depressão maior. Então vejam, quanto é perigoso isso. Um luto pode... o DSM-4 ele coloca a exceção do luto. Mas outros sofrimentos, um rompimento de namoro, podem estar enquadrados nessa categoria. E não é verdade, são fases. Cada ser humano tem uma resposta diferente, né? Isso pode levar a uma sobremedicação, a uma medicação excessiva, né? Então nós temos que cuidar com isso. Há uma medicalização social, de acordo aí com o referencial do próprio amigo Paulo Poli, Charles Tesser aqui da universidade. Então pode levar a uma medicalização social. Nós temos que cuidar disso. E aí, bom,
para a gente traduzir o que é o humor depressivo, que é necessário, né? É uma sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimentos de culpa. Os pacientes costumam aludir ao sentimento de que tudo lhes parece fútil ou sem real importância. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir alegria ou prazer na vida. Tudo lhes parece vazio e sem graça. O mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Em crianças e adolescentes, sobretudo, o humor pode ser irritável ou rabugento ao invés de triste. Então vejam de novo, é bastante o rol de variabilidade de sintomas, né? Mas uma dica fácil, como identificar, né? Aquela pergunta, olha, você tem esperança na vida? Você tem tido esperança? Você anda sem força, desanimado? Por aí você pode iniciar uma boa investigação, né? Você vê alegria? Aí nos idosos você pode perguntar, e os seus netos? Você fica alegre quando vê os seus netos? Você fica triste? Como é a tua reação? E com o seu marido, como é que é? Como é que está a relação sexual com o seu marido? Cuidado, que é uma pergunta, a relação sexual tem a ver com o vínculo que vocês têm com a cultura que vocês estão inseridos, mas é uma possibilidade. Com crianças, pergunte, como é que estão os seus amigos? Você tem brincado para os pais? Como é que está a relação na escola? Com o que os professores têm dito, né? E aí o isolamento social, ou cuidados com a higiene, por exemplo, se pentear, se arrumar, tomar banho, podem ser indicadores quando as pessoas não fazem de um possível quadro de perturbação depressiva. Bom, é importante lembrar que o sofrimento na atenção primária à saúde, ele é relacionado a diversas causas. Quais sejam? Causas sociais, a violência, o luto, a família, o trabalho, gravidez e puerpério. Então, N situações normais são causadores de sofrimento que podem simular quadros depressivos. E que muitas vezes a interpretação disso no momento da consulta já é um espaço terapêutico. A pessoa enxergando que o sofrimento do momento está relacionado a uma etapa, a um momento da vida, a uma situação social de dívida, depressão no trabalho, já per si já ajuda no processo terapêutico, na mudança. Muitas vezes, se eu disser, olha, não te preocupe, tudo que está acontecendo contigo é por causa da depressão. Isso está descrito, é uma diminuição de serotonina nos neurotransmissores. O que acontece? A pessoa se coloca a etiqueta e pronto, o único tratamento é antidepressivo. Eu não tenho que mudar nada na minha vida. Eu não tenho que fazer nada de diferente. Por que eu vou fazer de diferente? O que acontece é que eu herdei da minha mãe uma quantidade menos de neurotransmissor que diminuiu agora. E eu vou tomar um remedinho e melhorou. E se não funcionar, a culpa é do remédio. Né? Então, nós temos que ter claro que o diagnóstico, dizendo para a pessoa, você tem depressão, pode causar imobilismo. Nem sempre nós vamos falar isso. Olha, talvez esse momento, você vai dizer, né? Talvez esse momento de sofrimento esteja relacionado a essas dificuldades no trabalho, essa sobrecarga, o fato de seu filho ter saído de casa, né? Está relacionado à morte. Você não gostava muito do seu marido. Então é difícil lidar. Esse sofrimento vai demorar um pouquinho mais, né? Mas também é importante perceber se não é uma doença clínica, uma doença biológica mesmo, aquele quadro que pode causar sintomas depressivos, né? Então, que problemas são esses? O hipotireoidismo, né? Lembrando o nosso amigo ali depressivo, Ronaldinho, passou por vários momentos difíceis aí e tal, poderia um médico que explorasse o Ronaldinho dizer, não, Ronaldinho, você engordou, você está desanimado, porque você está depressivo. Vamos te dar um antidepressivo e resolver o problema, você vai voltar a ser o melhor jogador do mundo. Quando, na verdade, é um hipotireoidismo, né? Então, tem que cuidar com isso. Mas vejam, não é preciso testar todo mundo que chega. Eu tenho sintomas de hipotireoidismo, né? Pele ressecada, queda de cabelo, sonolência durante o dia. Então eu posso, se eu estiver desconfiando, aí solicitar o TSH.
Se o quadro não tiver compatível com os demais sintomas, não necessariamente eu preciso solicitar o TSH. Alguns manuais mandam pedir exame para todo mundo. Não é assim. É centrado na pessoa. Se ele tem sintomas daquele problema, nós vamos investigar, né? Transtorno afetivo bipolar, é importante diferenciar. Se a pessoa tem momentos maníacos, né, hipomaníacos, se ela tem impulsividade, momentos que ela vai e faz compras, que ela está alegre, fala demais, e outros momentos depressivos, né, junto, aliado, que ela não se cuida sexualmente, tem relação com vários parceiros, então tem momentos de impulsividade e momentos depressivos. Importante diferenciar, porque os tratamentos eles diferem, né? A psicose, né? A esquizofrenia, se começou a ter alucinações, ouvir vozes, achar que é filho de Maomé, né? Enfim. Demência, né? O idoso não consegue, não lembra das coisas, está desanimado, tristinho. Eu acho que é depressão, nem sempre. Pode ser uma demência, tem que ser investigado histórico familiar, outros sintomas, né? Condições clínicas debilitantes, ou seja, uma anemia, uma prostração, insuficiência cardíaca congestiva, tem que ser pensado nesse momento, né? Ou alguns medicamentos, os beta-bloqueadores podem causar, os ansiolíticos podem causar depressão, né? E outras que poderiam causar. Então tem que ser investigado medicação e efeitos colaterais. Se não pode ser se esses sintomas que a pessoa está sentindo não são a partir do momento que iniciou aquela medicação.